nosso editor de política, Guilherme Ibrahim, tá aqui no estúdio com a gente. Vamos fazer um resumo da semana, Guilherme. Primeira semana de campanha oficial. Parece que já tem um mês que a gente tá assim. Porque o ex-presidente Lula até... Bom dia pra você primeiro, Thalita. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Palhares, e também pros nossos ouvintes. Pois é, Thalita, eu acho que de alguma maneira uma frase que foi dita pelo ex-presidente Lula na entrevista que concedeu aqui a essa bancada no início da semana, quer dizer, eu não podia pedir voto porque não era campanha exatamente. É porque na verdade todo mundo estava fazendo campanha, só não podia dizer que era candidato, não podia oficialmente. Mas acho, Thalita, quando a gente olha para o saldo dessa semana, para quem tinha dúvidas sobre aquela máxima da análise política brasileira de que a partir de Minas Gerais se ganha ou se perde uma eleição presidencial, acho que ficou evidente pelas agendas dos presidenciáveis aqui em Minas Gerais que de fato essa é uma máxima que continua valendo. O presidente Jair Bolsonaro iniciou a sua campanha em Juiz de Fora, aqui no interior de Minas Gerais. Evidentemente que ela é muito mais carregada de simbolismo do que propriamente de um número de votos expressivo que possa ter o presidente ali em Juiz de Fora, que ele conseguiu inclusive eleger vários parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, que tem uma ressonância na região quando vão fazer campanha ali para o presidente da República, mas ela é muito mais simbólica de se abrir no estado, repito, segundo colégio eleitoral do país. E acho que a mesma máxima vale para o ex-presidente Lula estando aqui na capital mineira, participando de um comício que a gente transmitiu, e ainda o nosso ouvinte pode encontrar informações no Jornal Tempo, no Jornal Super e também no nosso portal e aqui na Rádio Super ao longo de todo o dia, mas indicando de fato que a necessidade de se ter uma margem de votos importante ou de não deixar que o seu adversário tenha uma margem de votos importante em Minas Gerais ainda é considerado pelas campanhas um fator importante. Talvez não seja decisivo no ponto de vista das campanhas, mas na classificação aí de 1 a 10, é no grau 10 para praticamente todo mundo. Então acho que esse primeiro olhar da semana indica claramente que teremos aqui em Minas Gerais a presença maciça dos candidatos à presidência da República. Muito menos talvez para decidir a eleição em Minas Gerais, mas muito mais pensando, digamos assim, no seu próprio umbigo para garantir que tenha uma margem de votos importante no que se chama aí nesse triângulo das bermudas dos votos aqui no país. Sim. Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, principal colégio eleitoral do país. Ô Guilherme, e você acredita ainda que a tônica dos discursos ainda pode influenciar os eleitores? Eu digo porque o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre tem esse discurso inflamado dele, um tom quase que agressivo, e o Lula não, o Lula ele já é mais polido, ele tenta ter aquele viés, aquele perfil mais calmo, inclusive ontem aqui que ele esteve em Belo Horizonte, ele priorizou no discurso dele as minorias e falou também ali que as pessoas vão poder voltar a comer o churrasco e tomar a cervejinha. Você acha que essa diferença ainda a essas alturas, né, que nós estamos encaminhando aí já para o dia das eleições, né, as coisas estão correndo, você acha que isso ainda pode influenciar o eleitor? Acho que está muito claro, Patrícia, que o eleitor faz as suas escolhas baseado em fatores dos mais diversos, especialmente considerando a sua posição econômica na sociedade. Mas as campanhas tratam de demarcar território para cada um dos candidatos com base muitas vezes na antítese do seu adversário. Quer dizer exatamente que um candidato X tem questões econômicas que foram melhores ou piores no seu governo e nesse momento as campanhas têm a condição de comparar 4 anos de gestão Jair Bolsonaro, praticamente 4 anos, com 8 anos e somados aí ao período Dilma Rousseff, talvez 14 anos de gestão do PT. Então há um discurso muito claro, quando você coloca a pauta econômica como sendo o balizador para as duas campanhas, eles têm discursos que são capazes de serem comparados. Mas há alguns espaços em que as campanhas tentam explorar, que são aqueles onde há certo limbo para que as pessoas entendam exatamente o que se passa na campanha. E essa semana, infelizmente, foi uma dessa marcada por aqueles discursos que tratam, por exemplo, de atribuições sem nenhuma comprovação fática de que o presidente Lula, por exemplo, pretende fechar igrejas país afora, né? Isso não aconteceu num primeiro mandato, não há nenhum indicativo que isso vá acontecer, em hipótese alguma, mas o presidente também tentou adotar já no seu primeiro ato de campanha em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, uma postura um pouco mais de enfrentamento para esse grupo específico, ao dizer que, olha, se tem alguém que tinha uma posição
refratária ou ruim em relação a determinados grupos religiosos era o presidente Jair Bolsonaro. Chegou a usar a expressão ali, se alguém era um demônio na política brasileira, era o presidente Jair Bolsonaro. Então, as campanhas vão tentando calibrar esse discurso à medida que aquilo ganha ressonância nas redes sociais, que aquilo passa a ser parte dos discursos dos parlamentares que vão vocalizando aquilo que as campanhas preparam, e também uma parcela disso com aquilo que o eleitor passa a dizer naqueles monitoramentos de redes sociais, nas pesquisas e grupos focais que as campanhas têm semanalmente. Agora, Guilherme, o PT tenta reverter, né, a situação do partido aqui em Minas Gerais. A gente já falava isso nas últimas eleições, como que os resultados poderiam, de uma certa forma, diminuir o partido, a força que o partido tinha tradicionalmente aqui no estado pelos últimos resultados. Na entrevista com a gente, no início da semana, o ex-presidente Lula chegou a reconhecer que o PT deveria falar sobre como tinha sido a gestão de Pimentel aqui e reconhecer os possíveis erros. Muito criticado, inclusive, pelo governador Romeu Zema, que é adotado aí, que é uma questão que ele adota na campanha política dele, sempre batendo aí como que o estado foi encontrado, como que o estado estava, justamente pela gestão Pimentel. Ontem, aqui no ato em Belo Horizonte, o ex-presidente Lula falou, né, claramente, estava ao lado de Alexandre Calil e falava sobre o candidato dele, que aparece na pesquisa Datatempo aí em segundo lugar, perdendo para o governador Romeu Zema, que aparece com uma certa vantagem. E o Calil já veio com um tom mais agressivo. Ele já foi atacando, falando até, chamando, né, o governador Romeu Zema de um nome aí, vamos dizer assim, bem feio. Sim. Foi bem acalorado, né? Mas é uma postura muito diferente entre os dois. O ex-presidente Lula que mantém essa postura um pouco mais severa, vamos dizer assim, e Alexandre Calil que vem exatamente com esse tom mais agressivo. Não contradiz? Não é, por exemplo, o que o PT não quer adotar? Eu acho que tem a ver, Thalita, neste caso especificamente do ex-presidente Lula e do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tem a ver um pouco com a postura de cada um, e a gente usa muito essa construção e essa expressão para tratar muitas vezes do marketing, né? Quando a gente fala da persona que está ali colocada num determinado lugar, você sempre tenta incorporar aqueles aspectos que dizem respeito a como você enxerga a pessoa. Então você diz assim, olha, a persona da Thalita carrega que tipo de coisa? Ó, a Thalita é severa, é rígida, é descontraída, é uma pessoa que faz amizades fáceis, etc. E cada um deles tem essa persona muito evidente. Quando você faz e avalia com qualquer eleitor, você pergunta quem é Alexandre Calil ou quem é Romeu Zema. Você tem ali uma série de atributos que são levados a esses candidatos. Eu não acho que há uma contradição especificamente nesse caso entre o ex-presidente Lula e o ex-prefeito Alexandre Calil. Eu acho que é uma demarcação de posições alinhada com os discursos que ele tem. O prefeito Alexandre Calil faz, e essa é uma retórica já pautada nas campanhas eleitorais dele a prefeito de Belo Horizonte, que é a ideia da firmeza, que é de alguém que decide e faz algo tomando as suas próprias decisões, ainda que o cenário não seja o mais favorável para isso. O governador bate no peito, né? Ele fala o famoso muito bate no isso, peito. E é possível a gente lembrar a história da campanha do ex-prefeito dizendo, aqui tem prefeito. Exatamente. Né? Uma pauta da campanha e um mote que ele utilizou na campanha, a sua reeleição. E eu acho que o ex-presidente Lula adota, inclusive fazendo uma ressonância com a campanha do ex-presidente, do presidente, aliás, Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, eu sou aqui a paz e o amor, enquanto o outro lado defende o armamento da população ou qualquer coisa desse sentido. Quer dizer, a ideia é sempre fazer um contraponto. Mas eu acho que especificamente no caso Lula e Calil não há muita dissonância entre os dois, não. Eu acho que é muito clara a postura que cada um tem. E acho que no caso do ex-prefeito Alexandre Calil foi uma resposta muito evidente a uma postagem que o ex-governador, aliás, que o governador Romeu Zema é candidato à reeleição, teve no momento em que fez uma postagem um pouco mais cedo, ao dizer que tem muita gente que gostava de gritaria nos palanques, e acho que esse prefeito deu uma resposta a essa declaração. Sim. Em um tom de gritaria,
e também subindo o tom para uma agressão. Aliás, a agressão essa que estava um pouco afastada, né, das campanhas de Zema e Calil, desde que aqueles eventos da MM aconteceram. Eles estavam mais tranquilos, vamos dizer assim, né? Até por toda essa diferença, essa divergência, além de serem adversários, é óbvio, estão disputando aí a eleição, mas a gente realmente estava esperando que o negócio fosse ficar mais acalorado, né, Guilherme? Eu acho que eles se pouparam, talvez, para esses 45 dias, pouco menos de 45 dias agora, de campanha, e para o momento que vai chegar no próximo dia 26, campanha no rádio e na TV e muito mais. Então acho que essa semana, Thalita, para resumir, foi uma semana de atenção, principalmente para a eleição presidencial, dando o tom exato do que teremos aqui em Minas Gerais, do quão importante o Estado é para as campanhas presidenciais, e acho que do ponto de vista das campanhas do Estado, ainda é um certo compasso de espera. O governador Romeu Zema ainda tem uma dianteira muito expressiva em relação a Alexandre Calil, segundo o nosso último levantamento data-tempo, e acho que tende a se aprofundar o debate entre esses dois candidatos a partir da semana que vem, quando as agendas se tornarem mais habituais aí para os candidatos. Muito bem, Guilherme Brahim, nosso editor de política, fazendo então um resumo de como foi esses primeiros dias, ou como foram esses primeiros dias, essa primeira semana de campanha oficial aí. Guilherme, espaço aberto sempre, a gente quer que você sempre esteja aqui para ajudar a gente a entender como é que tá esse cenário. Sempre tô ali na salinha ao lado, é só vocês chamarem, você, Patrícia, é só me chamar que eu tô por aqui. Com certeza. Muito obrigada, Guilherme. Até a próxima.